Olá pessoal, sou o flautista Alexandre Braga e hoje vou falar aqui no meu canal um pouco sobre o papel do intérprete, mais especificamente do intérprete da música clássica ou a música erudita europeia, que é uma música que nos reserva verdadeiros tesouros da humanidade. E nós somos privilegiados de sermos o canal de difusão, de divulgação para você ouvinte dessa música tão valiosa. É realmente um privilégio nós podermos entrar em contato com obras de Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Chopin, Stravinsky, Vivaldi, Villa-Lobos. É uma infinidade de compositores e de composições que, como eu disse, são verdadeiros tesouros da humanidade e que tem que ser divulgado, tem que ser acessível para todos nós. E para divulgar essa música, eu considero muito importante nós, enquanto intérpretes, conhecermos um pouco do contexto histórico da música que foi composta, a própria personalidade do compositor, como que o compositor passava para a música o seu interior e a sua interação com o mundo. E uma coisa muito importante de salientar também é que às vezes eu tocando a mesma música no mesmo ambiente para duas pessoas diferentes, cada uma vai absorver essa música de uma maneira pessoal, cada um vai absorver de uma maneira diferente. Por que será que acontece isso? Nós seres humanos temos capacidades sensoriais diferentes e a música ela trabalha com a nossa memória afetiva, ela dialoga com a nossa alma. A música é uma arte que une a nossa condição física, psicológica, emocional e espiritual. Então, à medida que a gente está participando um pouco mais do contexto histórico, da personalidade do compositor, conhecendo um pouco mais alguns fundamentos de história da música, fundamentos de teoria musical, a gente pode e deve colocar a nossa digital, a nossa personalidade naquela música que a gente vai tocar. Eu vou falar agora de uns fundamentos interessantes de conhecermos para tentar entender um pouquinho a música que você vai ao teatro assistir, que você ouve em casa no seu aparelho de som. Primeiro deles, a música foi regida durante quase 300 anos, ali no início do século XVII até o começo do século XX, pela fixação do modo maior e menor, pela tonalidade. Isso começou praticamente no Barroco e veio até o dodecafonismo. Foi instituído os tons maior e menor. E o tom é um negócio muito interessante, porque a tonalidade é uma coisa muito interessante, porque ela conduz a tensão de uma música, a tensão harmônica de uma música, ou seja, ela trabalha com tensão e relaxamento. Eu vou dar um exemplo aqui que vocês vão entender. Com um instrumento melódico eu vou dar um exemplo de uma tensão e relaxamento. Eu vou tocar uma música que todo mundo conhece e eu vou parar na penúltima nota. Vocês vão me responder se essa nota é tensa ou se ela resolve, ou se ela é um relaxamento. E aí, é tensa ou ela relaxa? Agora ela relaxa. Então ela precisava de uma resolução. E isso na história da música a gente entende como apogiatura. A apogiatura tem um valor imenso dentro da história da música. Vou dar um outro exemplo aqui. Uma escala maior seria isso aqui. Se eu paro na penúltima nota, ela me dá a impressão de tensão que tem que resolver, ou seja, tem que relaxar na última nota. Vou exemplificar. Perceberam que a nota que eu demorei mais, ela sugere uma tensão e ela é resolvida na última nota? E isso como que eu posso aplicar na música? Eu vou dar um exemplo aqui do Andante de Mozart. Eu vou tocar uma vez ele liso, como vocês estão vendo aí na partitura.
notas indicadas, eu vou usar um artifício chamado vibrato para chamar a atenção dessa harmonia tensa, dessa apogiatura. O vibrato é um ornamento que eu posso ajudar em várias ocasiões. Eu vou tocar a nota lisa. E agora a mesma nota com o vibrato. São pequenas oscilações. O compositor Robert Schumann foi quem mais levou a bandeira do romantismo. E o que isso significava? Ele foi introspectivo, idealista, espiritualmente ligado aos aspectos literários de seu tempo, inovador, crítico musical, um propagandista do novo e um grande compositor. Schumann, como eu disse, foi um crítico musical. E ele, engraçado, ele usava dois pseudônimos aí, Florestan e Eusébius. Eusébius era quando ele ia falar de uma maneira mais calma, quando ele ia elogiar, e o Florestan já era mais agressivo. E o Schumann, ele tinha uma dualidade de personalidade. E isso transparece na música dele. Ele tinha o Florestan e Eusébius na música dele. Então isso é bom nós conhecermos um pouco dessa personalidade desse compositor Schumann, para na hora de tocar a música dele, a gente tentar demonstrar um pouquinho isso. Por exemplo, nesse romance, que é o segundo romance de Schumann, vocês vão perceber que o primeiro tema, ele é o Eusébius. É um tema simples, um tema pastoral. Já nesse segundo tema aparece o Florestan. Como que eu vou conseguir diferenciar isso com a flauta? Vou usar novamente o ornamento chamado vibrato. Eu vou tocar essa parte com mais presença, com mais agressividade, e para isso eu vou usar o vibrato para demonstrar. Aí fica claro as duas diferenças de personalidade. Um tema mais pastoril, um tema mais simples, em que eu toco de uma forma mais descompromissada, o Eusébius, e um tema mais agressivo, mais presente, com um som mais cheio, com mais vibrato, que aí é o Florestan. No barroco, a música ela era falada, ela tinha uma articulação. E para isso a gente usa as ligaduras. Eu vou dar um exemplo do que é ligadura aqui. Eu vou tocar um trecho articulado, ou seja, sem ligadura. Agora esse mesmo trecho com ligadura, ou seja, legato. E isso eu posso intercalar a ligadura com o não legato. O que a ligadura me traz? Ela dá um pouco de acentuação, ela chama a atenção para a primeira nota da ligadura. Então se eu tenho duas notas ligadas, a primeira nota ela vai ter um pouquinho mais de peso, de força. Por exemplo, vocês percebem que as duas primeiras notas foram ligadas. A primeira teve mais força do que a segunda e o resto eu toquei articulado. Então nesse exemplo da Bourrée, da suíte em Si menor de Bach, eu vou tocar uma vez sem ligado, articulando cada nota. Agora eu vou pôr uma articulação. Vocês vão perceber com as ligaduras que algumas notas vão ter mais peso que a outra. Então eu estou contribuindo aí para o diálogo da música. Uma outra curiosidade nesse universo aí de conhecer um pouco as escritas musicais, que eu gosto muito, é a falsa polifonia. Polifonia são várias vozes juntas.
E a flauta é um instrumento que só toca uma nota por vez, ou seja, um instrumento que não toca polifonia. Mas existe a falsa polifonia. Eu vou demonstrar nesse exemplo da sonata em Mi bemol maior de Bach. Imagina que esse trecho tem duas vozes. Essa voz e essa voz. Vocês percebem que a primeira voz ela é mais afirmativa, ela é uma voz mais masculina. A segunda voz já é uma voz mais delicada. E isso está na mesma frase. Então o importante é quando eu toco essa mesma frase, eu destacar essas duas vozes. Então esses pequenos exemplos que eu dei tornam a música mais interessante para quem ouve. E é isso que a gente busca enquanto intérprete, ter um maior conhecimento dessa linguagem para poder passar para você, ouvinte. Espero que tenham gostado do meu vídeo, se inscrevam no meu canal e até o próximo.